Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Café com FI, o seu espaço para conversar sobre fundos de investimento listados na Bolsa. Eu sou Andrés Costa e hoje recebemos Márcio Takaya, que é da equipe de gestão do CRA11, o Fiagro da Esparta. Então pega o seu café, relaxa e vamos nesse super bate-papo. Márcio, seja muito bem-vindo novamente a esse podcast. Gostaria de que você se apresentasse a Esparta para quem ainda não conhece, e aí sim vamos falar sobre o mercado de agro, que o ano passado movimentou bastante, e vamos ver como é que está em 2025. Bom, obrigado pelo convite, André. É sempre um prazer estar conversando com você e com o pessoal aqui do Café com FI. Eu sou o Márcio, eu sou sócio aqui da Esparta e um dos analistas por trás do CRA11, né? Que é o Fiagro da Esparta. A Esparta, para quem não sabe, é uma casa especializada em crédito privado com foco no high grade, ou seja, são as empresas com perfil de crédito conservador, nas boas pagadoras, né? E o CRA11, naturalmente, segue esse perfil aqui da casa. Tá? Então, dentre os fiagros, o CRA11 é um dos produtos menos arrojados, mais conservadores. Não à toa a gente tem uma carteira super pulverizada e não tivemos nenhum problema de crédito desde o início do fundo, que tem mais de 2 anos. Tá? Hoje a Esparta tem 17 bi e meio sob gestão, então a gente é uma das principais gestoras de crédito privado do país, em produtos diversos, e o CRA11 é um deles. Como é que foi 2024, desde a nossa conversa que tivemos ali sobre o CRA11, e como é que está 2025 agro? Como que está a movimentação, apesar de toda essa movimentação, né, em termos tributários, mas como é que Uhum. está o mercado de agro em si, Márcio? Boa. 2024, vocês devem ter acompanhado, foi um ano conturbado, né? Acho que, principalmente ali olhando o complexo de soja e milho, que viveu momentos de margens apertadas, produtores com uma alavancagem elevada, e isso acabou se propagando ali para os elos da cadeia mais próximos dos produtores, né? Que são distribuidoras e revendas de insumos também, né? Então, vocês devem ter acompanhado casos ali de RJ, uma RJ grande da AgroGalaxy também. E felizmente a gente não teve nada na carteira, nenhum emissor ali com problema. A gente não precisou repactuar dívidas, não precisou tomar nenhuma medida drástica também, executar garantias, nada do tipo. Mas foi um ano que a gente acompanhou de perto a qualidade de crédito dos diversos emissores do agro, né? 2025 está sendo um ano mais tranquilo. Acho que as margens estão um pouco melhores, principalmente de milho e soja, né? A alavancagem de alguns produtores e de algumas empresas continua elevada, mas as perspectivas são melhores esse ano do que eram em 2024, tá? Mas, apesar disso, acho que falar do agronegócio é sempre muito difícil, porque o agronegócio ele é muito heterogêneo e ele é gigante, né? Então, eu comentei aqui muito de soja e milho, mas existem diversos outros segmentos que vivem dinâmicas totalmente opostas, totalmente diferentes, e então é difícil cravar ali ser objetivo nessa pergunta, né? Porque são muitos segmentos. E, naturalmente, o CRA11, por ser muito pulverizado, ter um foco em ativos high grade, a gente tem também uma exposição a diversos segmentos do agro, né? A gente não está exposto a só produtor de grãos. Inclusive, esse é um dos segmentos que a gente tem menor exposição, tá? São mais de 20 segmentos na carteira do CRA11, acho que a gente fechou o mês de junho com 24 ou 23, isso muda sempre, tá? A gente está sempre oxigenando a carteira, tira um emissor, coloca um novo, então por isso eu não consigo te cravar, mas se eu não me engano foram 23 segmentos distintos, tá? E com uma concentração muito baixa. A maior exposição ali, se eu não me engano, é a usina sucroalcooleira, que é 15% do patrimônio do fundo, em diversas empresas, tá? São 4 ou 5 empresas do setor. E daí os outros segmentos ali são super pulverizados. Então, apesar do agronegócio tá vivendo está se recuperando em relação a 2024, a gente tem segmentos ali na carteira que são indiferentes, né? Muitos são repassadores de preços, por exemplo, eles compram uma commodity, eles beneficiam
e vendem um produto final, mas eles conseguem repassar o preço. Então, se o preço do milho cai ou se sobe, eles têm essa capacidade ali de repassar essa volatilidade. Então, eles são, de certa forma, mais indiferentes, tá? E, via de regra, as nossas empresas têm uma capacidade uma alavancagem controlada, uma capacidade de pagamento bastante robusta, mais de 90% da carteira fatura mais de R$ 1 bilhão. Então, são empresas muito robustas que passaram esse momento do ciclo ali com muita tranquilidade. Você disse, Márcio, que tem usina suco-energética ali, né, suco-alcoeira, né, que é 15%, né? Vocês, essa é a maior exposição, então vocês, apesar de ser bastante pulverizado, mas em termos de setores, esse setor, no máximo, a gente vai ter isso, não vamos ter mais exposição do que 15%. Esse setor já é 5%, é 3%, é 2%. Então, há uma divisão na carteira para aqueles segmentos que vão ter mais, vão ter menos, ou tem um percentual geral da carteira para fazer essa divisão? Como é que funciona, Márcio? Aqui a gente segue um estilo de gestão que chama gestão ativa, tá? Então, a gente está todo dia reavaliando a carteira, vendo as condições do mercado, né? E vendo ali o micro, né, que é a saúde das empresas que compõem o portfólio. Então, a gente está sempre reavaliando ali, surgiu uma oportunidade de comprar uma operação num preço muito bom, a gente pode reduzir alguma que a gente acha que está caro para abrir espaço para uma nova alocação, tá? Dito isso, a gente não tem cravado na régua ali o quanto que a gente pode ter de exposição a determinado setor, tá? A gente trabalha com pulverização é uma máxima aqui, então eu diria que 15%, 20%, acho que é um número que a gente está confortável, a gente não iria para muito além disso, né? Mas a gente não tem um target. Agora eu preciso ter 20 de produtor de grãos, ou 20 de uma indústria de biodiesel. Tá? A gente vai sempre trabalhando de forma bastante dinâmica. Todo dia a gente reavalia aqui, vis-à-vis as condições de mercado, vis-à-vis o risco de crédito dessas empresas, e preço também, preço importa. A gente trabalha muito a gente olha muito a relação de retorno ajustado pelo risco, né? Então, se a gente vê uma operação tem um retorno ajustado pelo risco melhor que o da carteira, melhor que a média da carteira, então, é uma operação que a gente quer ter um overweight, ou seja, a gente quer ter uma posição um pouco maior. E a gente trabalha com uma carteira de ativos líquidos, então a gente consegue vender outros ativos que a gente julga caro para fazer essa nova alocação. Maravilha. Você falou muito de empresas, então vocês não trabalham com produtor rural na carteira, ou tem algum? O produtor rural na física não, tá? A gente tem um perfil aqui de tomar riscos corporativos, ou seja, a gente gosta de ver empresas com boa governança, com balanço auditado, isso é importante, 100% do nosso portfólio é composto por empresas com balanço auditado, e a gente gosta ali de entender o risco, a alavancagem da empresa, o risco de crédito dessa empresa, tá? O produtor rural na física, a gente não aloca, porque ele não tem balanço auditado, né? Provavelmente ele não tem tanta governança quanto uma empresa. A gente tem empresas que produzem grão, sim. Mas aí já são empresas consolidadas, com uma estrutura corporativa já construída, governança, inclusive de nomes que vocês devem conhecer. Uma SLC agrícola, por exemplo, a gente tem na carteira. A gente gosta. E diversificação geográfica, como é que está a carteira, Márcio? Cara, muito diversificado, muito difícil, inclusive, dizer, né? Porque acho que tem Fiagros que ele aloca em produtor rural. Então, a operação dele está ali no Mato Grosso, está ali no Paraná. Ele tem ali os hectares onde ele planta, né? Agora, quando você fala de localização geográfica de uma JBS, de uma Minerva, de uma SLC, é muito difícil, eles são muito pulverizados, né? Eles têm produção em algum lugar, eles têm planta em algum lugar, mas eles vendem para o mundo inteiro, eles têm centro de distribuição no mundo inteiro, escritórios comerciais no mundo inteiro, né? Então, a gente já foi provocado de falar
por investidores que sentiam falta dessa localização geográfica, né? E a verdade é que é muito difícil a gente atribuir isso para as nossas operações, porque são empresas globais, muitas vezes, né? Como eu comentei no começo, mais de 90% do portfólio são empresas que faturam mais de 1 bi de reais. Então, eles têm operação no Brasil todo, vendem para o mundo todo e por aí vai. E daí fazer essa alocação, essa localização geográfica delas é difícil. Mas, dito isso, é um fiagro muito pulverizado também geograficamente, tá? Você comentou que é um fundo high grade. Isso. Conceitua esse high grade para o pessoal entender e por que vocês classificam ele como tal? O high grade, ele é uma denominação ali para as empresas que têm uma boa, um bom score de crédito, né, uma boa capacidade de pagamento e tudo mais. Então, o que são heurísticas que a gente adota para identificar uma empresa high grade, né? Basicamente, assim, uma heurística simples para o investidor identificar isso é olhar o spread de crédito da carteira. É aquele, o que os outros fiagros mostram ali, carteira de CDI mais 5, CDI mais 6, né? Acho que esse mais 5, mais 6 em excesso à taxa básica de juros é um indicador do risco de crédito que você está tomando, né? Não existe almoço grátis. E daí, fazendo um contraponto, aqui no CRA 11, a gente tem uma carteira que tem um spread de crédito de 1,8, mais ou menos, que é muito abaixo dos nossos peers, né? Então, acho que isso é um indicativo ali do risco de crédito que você está tomando. Quanto maior o risco, maior risco de crédito, mais arrojadas são essas empresas, mais elas precisam pagar para o investidor, né? Mas não necessariamente isso que eles estão pagando é o que o investidor vai receber, né? A gente fala que eles vão receber se não tiver nenhum problema de crédito, nenhum calote e tudo mais. O que não foi o caso nos últimos 2 anos, né? Então, acho que o spread de crédito é uma heurística importante ali para entender o perfil de crédito desse fiagro, né? Se é arrojado ou não. E daí outras coisas, pulverização, diversificação de setores, quantos nomes eles têm na carteira, quanto mais pulverizado, acho que menos arriscado, menos exposto ali a um único nome você está, né? Então, acho que isso também tem a ver com um fundo high grade. O fundo high grade, ele tem essas características de diversificação também. E bacana isso, que mesmo vocês sendo high grade, Márcio, vocês vêm entregando um rendimento considerável. É decorrência dessa pulverização, dessa gestão ativa ali que vocês vão trocando, respirando melhor a carteira ali, consequentemente, conseguindo trazer bons resultados, mesmo vocês sendo conservadores ali em termos de indicador, né, de índice, né? Legal, esse é um ponto que é um diferencial também aqui da Sparta, né? Acho que a gestão ativa a gente aplica para todos os fundos da casa, então a gente está continuamente buscando novas oportunidades de alocação, vendendo, também mapeando o mercado para entender, cara, esse ativo ficou caro, está na hora de vender e a gente aloca em outra coisa, né? Então, apesar da gente ter uma carteira de crédito que tem o menor spread de crédito da indústria, a gente gera muito valor, porque a gente trabalha fazendo essa gestão ativa, né? E com emissores com uma boa qualidade de crédito, naturalmente eles têm uma liquidez melhor. Então, isso facilita muito a gestão ativa. Fazendo assim um exemplo, né? Se eu estruturo uma operação de um produtor rural pequeno no Mato Grosso, a CDI mais 6, só eu vou conhecer essa operação, né? E por mais que eu queira vender para o mercado, distribuir a mercado, é muito difícil achar um comprador, porque ninguém conhece, né? Não necessariamente as pessoas estão dispostas a ir visitar o produtor, a se aprofundar nos números para avaliar uma aquisição, né? Agora, no caso do CRA 11, nosso Fiagro, a gente trabalha com empresas que o mercado conhece, o investidor do varejo conhece,
São nomes ali que, se você abrir o relatório, vocês certamente já devem ter ouvido falar. Tem Klabin, JBS, Minerva, São Salvador, Vicunha, tem empresas que não são do agro, Localiza, e por aí vai. O Marmac, que é uma empresa de logística listada na B3, e por aí vai. Então, são nomes que o investidor tem familiaridade, e isso traz liquidez para os nossos ativos, e a gente consegue vender e fazer a oxigenação da carteira, né? Então, essa gestão ativa foi um grande gerador de alfa, ou seja, gerou bastante retorno em comparação ali ao carrego da carteira, que é substancialmente mais baixo do que os outros fiados da indústria. Então, há nomes ali que não são necessariamente no agro, mas como é que eles conseguem, como é que vocês conseguem colocar ele ali dentro da carteira? Então, tinham regras ali antigamente, assim, 2 anos atrás, de que eram regras mais amplas para emissão de CRAs, né? Então, se a empresa tivesse relacionamento com grandes empresas, né, tivessem relacionamentos com o agronegócio, isso gerava lastro para a emissão de CRAs. Então, foi o caso da Localiza, de N outras empresas, né, vocês devem ter visto, o BTG emitindo um CRA, a gente não tem na carteira, né, mas estou usando isso como um exemplo. E por aí vai. Então, a gente aproveitou essas oportunidades na época para comprar, tá? Essas regras foram ali sendo cada vez mais apertadas, né? Então, alguns nomes a gente não tem na carteira, ou seja, viraram nomes escassos, esses ativos se valorizaram, então a gente conseguiu obter retorno com isso, né? Mas tem alguns outros nomes que também não são do setor, mas continuam emitindo CRAs. Então, é o caso da Redsim, que é uma distribuidora de combustível. O lastro, ao certo, eu não sei, mas ela conseguia emitir CRA, e por aí vai. Tá? Não necessariamente os emissores de CRA se restringem a só produtores rurais, tá? Então, indústrias conseguem, e por aí vai. Tendo Indústrias do alguma, agronegócio, naturalmente. tendo alguma coisa que consiga fazer esse lastro, aí emite o CRA. Exato, exato. A Klabin, por exemplo, tem apesar de ser uma indústria ali, ela tem um parque florestal grande e tudo mais. Então, ela consegue emitir CRAs. E tem N outros exemplos, indústrias produzem biodiesel. É uma operação, não é um produtor rural, não, assim, é mais industrial do que agronegócio, né? Mas eles conseguem emitir CRAs. Então, a gente tem bastante opção de alocação ainda e a gente está sempre olhando bons retornos ajustados pelo risco. E o CRA 11, como é que ele está se comportando, né, em relação a essa alta de juros, ou mesmo que tenha uma alta de inflação? Não é o momento, mas pode ser que Uhum. aconteça. Como é que ele está se comportando? Tá. Eu comentei de retorno ajustado pelo risco, então, naturalmente, eu vou separar a resposta em duas frentes, tá? Do ponto de vista de retorno, a gente está numa trajetória de alta de juros, né? E a gente tem uma parte grande da carteira que é pós-fixada, ou seja, ela é indexada ao CDI. Então, ela captura uma eventual essa alta de juros, né? Então, a expectativa de retorno desses ativos pós-fixados aumenta, tá? E a gente tem também ali 1/3 da carteira, mais ou menos, que é atrelado a IPCA+, né? São ativos IPCA+, que são indexados à inflação. Então, eles capturam uma eventual surpresa na inflação, tá? Um aumento da inflação, eles capturariam. Então, isso do ponto de vista de retorno. Agora, falando do ponto de vista de risco, não tem segredo, um aumento na taxa de juros aumenta o custo para as empresas, né, o custo, as despesas financeiras, e isso aumenta o risco ali de crédito das empresas, aumenta a dificuldade delas se refinanciarem e tudo mais. Isso é algo que não acontece, acontece somente para o nosso Fiagro, né? Acontece para todos os Fiagros da indústria e para todos os fundos de crédito da indústria, né? Naturalmente, não se restringe só a Fiagros, né? FIIs de papel, fundos de crédito e por aí vai, tá?
mas a gente está muito bem posicionado para esse movimento, porque como eu comentei, a gente tem um Fiagro que é um dos mais conservadores da indústria, a gente está focado nos bons pagadores, nas empresas que são boas pagadoras e por aí vai, tá? Então, a gente está bem posicionado do ponto de vista de risco. Tá? Maravilha. Em relação às garantias, né? Apesar de, né, você ter comentado que são grandes empresas, que têm um faturamento bilionário, mas tem que ter garantias, né, de preferência reais. Claro que não se deseja ali, né, se utilizar, mas é necessário ter. Como é que os CRAs que compõem o fundo têm essas garantias? Legal. A gente, assim, cabeça aqui da Esparta, é que a gente fala que as garantias são um plano B, né? Talvez o plano C. O plano A é eu receber da empresa. Eu aloco nas empresas que eu vejo o balanço, eu vejo que ela tem uma governança adequada e que ela vai me pagar de volta o principal mais juros da operação, tá? Por que a garantia é o plano B, plano C? Putz, se eu tiver que executar uma garantia, eu já entendo que eu examinei errado a operação, eu não deveria ter entrado. Porque já me deu dor de barriga, já tive que explicar para o investidor já viu ali, ficou com receio e eventualmente vai ter que, vai ter um incentivo para vender as cotas. Então, a gente fala que é o plano B, talvez o plano C, tá? Então, eu tenho que estar muito confortável com o risco da empresa e o conforto de que ela vai me pagar, tá? Então, dito isso, a gente tem algumas operações que não têm garantias. É o caso que eu comentei da Klabin, da JBS, da Minerva. A gente olha o balanço, eles divulgam trimestralmente, a gente cruza com dados de mercado, a gente está super confortável ali com a exposição e com o risco de crédito dessas empresas, tá? E daí, algumas operações a gente entende ali que a garantia é um aliador de interesse do acionista junto com o credor. Então, para nomes um pouco mais arrojados, eu busco sim garantias, tá? Mas garantias, via de regra, são necessárias para as operações com mais risco de crédito, é o high yield. High yield, necessariamente, quando você fala de high yield, tem que ter garantias, tá? Mas, ainda assim, tem toda a questão ali de facilidade de executar essas garantias, de monetizar. Vocês devem, o investidor aqui que está acompanhando esse vídeo, deve ter em mente ali alguns casos de execução que foram super difíceis, né? Operações ali que tem 200% de terras, mas na hora do vamos ver ali, pô, preciso monetizar isso, o credor não consegue. O cara esvazia, ou o cara entra com diversas liminares ali para postergar a execução e tudo mais, né? Então, é por isso que a gente tem que estar confortável primordialmente com o risco corporativo dessas empresas, tá? Mas a gente, assim, são mais de 100 ativos na carteira do CRA11, então tem todos os tipos de garantia também diversos que você pode imaginar, e tem operações que não tem, tá? Mas, assim, para exemplificar, uma das maiores operações que a gente tem, um dos maiores ativos, é um CRA da Coruripe. É um CRA sênior, tem acho que 40% de subordinação, e o CRA que a gente está, o sênior, ele tem 80% de aval do BNDES, por exemplo. É uma operação que a gente gosta muito, entende que é um aval forte, e a estrutura tem funcionado perfeitamente. Além disso, a gente tem nessa operação especificamente, a gente tem diversas garantias ali. Então, recebíveis, soqueira de cana e por aí vai. Tá? É interessante, você falou em relação ali à divisão, né? Sênior e subordinada, né? Como é que está isso na carteira? Então, desses 100 ativos que você tem ali, né? A maioria é sênior, né? Ou tem um percentual ali que é subordinado? Como é que tá, Márcio? A maioria é sênior. A maioria é sênior ou CRAS de classe única, tá? Não tenho o número aqui na cabeça, mas e aí, naturalmente a gente não tem nenhum CRA que é subordinado ou mezanino. Por conta do apetite de risco aqui da casa, tá? A gente é high grade, então a gente gosta de estar ou na cota sênior,
ou naqueles CRAs ali que são cotas únicas e robustos. Maravilha. Você comentou até em relação à execução de imóveis rurais, né, propriamente dito, né? Uhum. Vocês também olham a respeito, Márcio? A Sparta é uma casa de crédito high grade, né? Então a gente tem, felizmente, muito pouca experiência em ter que executar algum imóvel, alguma garantia, tá? A gente tem um produto aqui da casa que tem essa expertise, mas que daí já é voltado para investidor profissional, foi vendido ali para um público super restrito, tá? E naturalmente, a gente colheu experiências desse produto. Mas para o CRA11 e para os fundos ali da Sparta, para o fundo que a gente vende para o público em geral, a gente felizmente não precisou ter essa experiência amarga de executar algum caso ou de ter alguma inadimplência, algum default, tá? Mas a gente sabe sim como é difícil, principalmente no agronegócio, fazer esse tipo de execução. Talvez por isso a gente foque no high grade e não seja algo que a gente procure. Não só imóvel rural, né, mas os próprios maquinários, né? Como é que vocês vão fazer em relação à execução nesse sentido, né? Cara, é muito difícil, né? Assim, tem toda a questão ali, muitas vezes o devedor, ele entra com uma liminar dizendo que isso é um bem essencial para a atividade dele. Então, o juiz, apesar de você ter o imóvel como garantia, você não consegue executar, o maquinário você não consegue executar. Outras vezes você está executando o devedor numa comarca super pequena, que ele é muito próximo do juiz, então o processo não vai andar, ou você vai ter um processo desfavorável a seu favor, apesar de todos os documentos e tudo estar, apesar de você estar numa posição forte, por conta ali da localização onde tramita esse processo, você pode estar fraco. E por aí vai, né? São N coisas ali que podem dar errado. Então, é por isso que a gente acaba tendo essa postura conservadora e de entender que a execução é o plano B, talvez o plano C. Maravilha, Márcio. EVP abaixo, né? Que é como a gente tem visto, não só nos FIACs, mas nos fundos imobiliários e mesmo nos FIINFRAs. Uhum. Isso preocupa? Ou é uma oportunidade? Como é que você encara quando acontece esse tipo de situação? Do ponto de vista do gestor, isso não muda nada, né? A gente continua fazendo um ótimo trabalho aqui, a gente continua forte nas nossas convicções de manter um produto high grade, com gestão ativa, gerando resultado para o nosso investidor. Tá? Então, do ponto de vista da gestora, não muda em nada. Para o investidor, a gente entende que é uma oportunidade de compra. Tá? Nosso diagnóstico é que a cota do Crowns ele caiu junto com todos os outros fiagros do mercado, né? A diferença é que muitos fiagros tiveram problemas de crédito e ainda continuam tendo, né? E o nosso passou incólume, passou sem qualquer tipo de estresse, né? Em posições muito pulverizadas, diversificadas, com um perfil de crédito muito menos arrojado, tá? Então, ele caiu por conta ali da classe de ativos, mas ainda assim, caiu menos, né, do que os nossos peers, mas ainda assim é uma oportunidade de compra, tá? A gente não, e também a gente não antecipa nenhum problema de crédito da nossa carteira, tá? Eu ficaria surpreso hoje se surgisse uma notícia que a gente teve algum problema. Não vejo isso no curto prazo. É que são dois pontos, né, que acabam ali no aspecto do investidor, né? Caiu a cota, mas isso é uma coisa mais geral ali do mercado, ou em questão de rendimento, né? Rendimento é outro ponto que pega bastante os investidores, né? Como é que você vê esse segundo ponto ali? A gente não teve nenhum problema de crédito, então, naturalmente, o rendimento, a gente tem uma expectativa de que se mantenha
nos mesmos patamares, tá? A gente já deu um guidance em 2025 de pagar pelo menos 1,20 até o fim do ano. A gente tem, nos últimos 2 meses, pago mais do que isso. A gente pagou, perdão, o guidance foi de 1,20, a gente pagou, nos últimos 2 meses, 1,25, tá? Esse 1,20, acho que é bastante interessante, é um patamar elevado, e se você for considerar que o fundo ainda negocia com deságio, acho que pode ser uma oportunidade de ter um retorno bastante interessante, tá? Então, expectativa de retorno, a gente continua bastante otimista, e sem antecipar nenhum problema de crédito, não acho que a cota caia por algum problema de crédito. Mas um delírio coletivo ali em relação a ainda não valorizar as cotas. Acho que foi um receio com a classe de ativos, porque alguns produtos grandes tiveram problemas relevantes, né? Mas acho que a gente sempre gosta de bater na tecla que os fiagros, assim como o agronegócio, o fiagro ele é muito heterogêneo, né? Você consegue construir produtos muito distintos uns dos outros. Seja em concentração, seja em apetite por risco, seja em segmentos. Então, tem fiagros que estão muito focados em usinas sucrocoleiras, tem fiagros que estão focados em produtor de grãos, fiagros que estão focados em revendas e distribuidores de insumos, tá? E tem o nosso, que a tese é diversificação, a gente não tem uma concentração grande em nenhum segmento. Tem outros produtos que têm um apetite por risco muito maior, então é carteira de CDI mais 5, CDI mais 6. A nossa é uma carteira abaixo de CDI mais 2, acho que fica muito evidente o risco de crédito menor, né, aqui da casa. Carteiras que são pulverizadas, como é o nosso, tem mais de 100 ativos, enquanto que alguns fiagros gostam ali de ter 7, 8 ativos, né, 15% do fundo num produto. São opções ali, são estratégias de gestão muito diferentes, né? E, naturalmente, acho que o investidor precisa ter isso em mente. Existem fiagros e fiagros com estratégias muito distintas, tá? Qual que é a duration da carteira, Márcio? Hoje a duration é de 2 anos, 2,2 anos, se eu não me engano, que é relativamente curto, né? Naturalmente, o agronegócio ele é cíclico, né? Então, a gente gosta de dar crédito com prazos relativamente curtos. Então, 4, 5 anos, mais que 5 anos já começa a incomodar. A gente gosta de estar sempre reavaliando os ciclos dessas empresas, onde ela se encontra hoje em relação ao ciclo, e, e, e dar um crédito ali, sabendo que o agro é cíclico, tá? Exatamente. E até porque não sofre tanto com essas oscilações, né, da taxa da curva de juros futuro, né? Ou seja, ela não é Exato. tão impactado, né? Esse é um outro ponto, né? Uma carteira com uma duration curta, ela é menos sensível a essa volatilidade na taxa de juros. E Bem pontuado. Márcio, estamos aí, né, já né, começando o segundo semestre, né, em julho ainda. Como é que você vê, né, para o agro, né, esse próximo semestre aí e até 2026, né? Como é que você já está enxergando ali? Eu sei que no Brasil é muito difícil cravar alguma coisa, o cenário muda a cada semana, né? Então, o curtíssimo prazo ali você já não consegue prever, quiçá o longo. Mas como é que você analisa, através dos cenários, o agro e o Crowns? Pergunta muito difícil. Eu não consigo ser objetivo, porque, de fato, né, é muito cíclico, é muito sazonal e são segmentos muito distintos, né? E toda semana surge uma matéria, algum assunto novo, seja para o bem, seja para o mal, né? Uma recente que tem saído é da taxação agora, né, do Trump, sobre alguns produtos, né? Mas que já adianto a gente está muito tranquilo. Acho que afeta basicamente bovinos, café e citros, mas que a gente não tem exposição ali relevante nesses segmentos, tá? E basicamente, de bovinos, a gente tem frigoríficos como JBS e Minerva, que dispensam comentários. Café, a gente tem uma repassadora de preços, ela é uma trading, né? Então, ela compra café e ela vende, então a tarifa
muda um pouco o ambiente de negócios dela, mas não afeta ela, não é ela quem vai pagar isso, né? Então, a gente está super tranquilo. Né? No curto prazo, o que eu tenho a dizer sobre o agro são essas taxações. O que a gente tem visto é que as próximas safras têm uma margem ali um pouco mais remuneradora do que foi o ano passado, né, e o ano retrasado. Então, a gente espera ali que, olhando o complexo soja e milho, sejam anos mais brandos, com menos notícias ruins, margens um pouco melhores, produtores se adequando a essa nova realidade ali de, de margens talvez um pouco mais apertadas, mas melhores, tá? E a cadeia ali, toda a cadeia próxima aos produtores de grãos se recuperando do susto que foi 2023 e 2024. Então, a gente tem perspectivas ali positivas, tá? A gente está acompanhando a nossa carteira, conversando com os emissores e não antecipamos nenhum problema de crédito, nenhum cenário de fim de mundo ali para eles, nada do tipo, tá? Tá super tranquilo. Do ponto de vista de crédito, tá entediante. não, não tem, sem grandes sustos aqui. Mas isso é bom, né, Márcio? Ótimo para o gestor, ótimo para o investidor. A gente está focado aqui em trazer bons retornos ajustados pelo risco, mas não tem nenhum incêndio para pagar, nenhuma dor de barriga, nada do tipo. Tá? Você falou assim que você entra mais no risco corporativo, né? Tem Isso. algum segmento corporativo que vocês têm receio por N fatores? Ou não? Todos são bem-vindos, todos são bem olhados, é bom ter uma exposição em cada um. A gente não tem nenhum segmento que a gente fala, não dá para entrar de jeito nenhum, tá? Naturalmente, tem aqueles segmentos que a gente tem um receio um pouco maior por conta da volatilidade do setor, tá? Então, produção de grãos, por exemplo, é uma commodity que é bastante volátil, né? Ainda que os custos talvez caminham, de certa forma, juntos, né? Usina de etanol de milho, por exemplo, é um segmento que a gente sempre olha, a gente já teve, mas a gente zerou, porque é um segmento que tem uma receita numa commodity, né, que é etanol, que tem correlação com petróleo, custo no milho, que é totalmente descorrelacionado ali, né, então um paralelo que a gente sempre fala é que é um segmento que o cara está com um pé em cada canoa, e algumas vezes eles estão ali num mar revolto ali, mas algumas vezes pode estar junto, mas pode ser que abra ali. Então, a gente entende que é um segmento que tem uma volatilidade maior e para a gente topar financiar uma empresa do tipo, ela tem que ter uma alavancagem muito mais controlada, né? Do que seria um segmento mais tranquilo, por exemplo. Tá? A gente gosta, por exemplo, de indústrias que repassam preço. Então, um exemplo, uma indústria de biodiesel. Ela compra soja, tá? Ela produz biodiesel e farelo e ela consegue vender repassando ali esse custo da soja. Uma indústria de farelo, de ração animal também, ela repassa preços. Cooperativas de insumos, a gente entende que tem um business que é muito vantajoso em comparação a uma revenda de insumos, por exemplo, e é basicamente uma repassadora de preços ali. Então, a gente gosta, a gente se sente mais confortável em financiar. E por aí vai. São mais de 20 segmentos aqui na carteira e cada um tem uma dinâmica diferente, tá? Mas não tem nenhum que a gente fale, putz, não dá para ir de jeito nenhum, simplesmente por ser do segmento, tá? Sempre dentro de cada segmento, sempre vai ter aquela empresa que é super arrojada, com o pé ali na RJ, na recuperação judicial, e vai ter empresas super robustas, ótimas pagadoras e por aí vai. A gente gosta de estar nas ótimas pagadoras, independente do segmento. São bem agnósticos a respeito de segmento, né? Sempre vai ter o bom e o ruim, né? Exato, exato. E a gente gosta de olhar tudo. A gente separa os nossos analistas, aqui a gente tem mais de 10 analistas de crédito, a gente separa eles setorialmente, e isso dá muita experiência para o analista. Então, do mesmo segmento ali, ele já viu 5, 10 empresas, então ele consegue situar
chega uma nova operação para a gente, ele consegue situar essa nova empresa numa barra de crédito ali, da mais arrojada para menos arrojada, e a gente gosta de estar na menos arrojada. Maravilha, Márcio. Mais uma vez, queria te agradecer por você ter vindo aqui. Fazia um tempinho já que a gente não conversava a respeito do agro, em especial do CRA 11. Sempre muito bom bate-papo contigo. Gostaria que você deixasse as considerações finais para acalentar um pouco os investidores de Fiagro que ficaram um pouco receosos nesses últimos 2 anos aí a respeito dessas situações aí, principalmente das RJs. E as mídias sociais, para quem quer conhecer mais ainda a Sparta, quer conhecer mais ainda o CRA 11, como é que faz? Legal. Não, gostaria de agradecer o investidor que está acompanhando esse vídeo. Acho que a mensagem que eu gosto de passar é que existem fiagros e fiagros, né? A gente bateu um pouco nessa tecla, tem produtos muito heterogêneos, assim como é o agro, né? Não poderia deixar de ser produtos muito heterogêneos. Acho que faz sentido o investidor que tem interesse em alocar nessa classe de ativos se aprofundar um pouco mais, entender ali quais são os riscos que aquele fiagro tem, olhar a diversificação, olhar o quão arrojados são os emissores. A gente comentou de algumas heurísticas, né, para avaliar o risco de crédito de uma carteira. Acho que é um assunto que dá para se aprofundar, para entender no que você está investindo e tudo mais. Gosto de lembrar sempre que o carrego ali da carteira, o CDI mais 5, o CDI mais 6 que os fiagros mostram, não é uma expectativa de retorno, né? Não é uma promessa de retorno. É uma expectativa se tudo der certo, né? Se você não tiver nenhum problema de crédito e tudo mais. Então, a gente era muito criticado ali, porque nosso fiagro tinha um carrego de CDI mais 2, versus as outras opções de mercado de CDI mais 5, CDI mais 6, né? Mas a gente não teve nenhum problema de crédito e a gente pagou ali, acho que em termos de dividendos, a gente está no primeiro quadrante ali dos fiagros que mais pagaram dividendos, né? Então, acho que é isso. O carrego não é uma promessa de retorno, né? Só uma expectativa se tudo der certo. Acho que o investidor ele precisa ter isso em mente ali, de que o risco pode se materializar, né? Acho que é isso. E se vocês, acho que para quem tiver interesse no CRA 11, convido para acessar o nosso site, cra11.com.br. Ali tem um relatório interativo, tem uma planilha de fundamentos também, que você pode se aprofundar no produto. Se cadastre no mailing, caso vocês tenham interesse, e por aí vai. Maravilha, Márcio. Mais uma vez, obrigada por você ter vindo aqui. Investidores, ouvintes, até o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, curtir, compartilhar aí para que mais investidores ou pretensos investidores conheçam esse produto, vindo diretamente ali da fonte, da equipe de gestão. E também estamos aí nas principais plataformas de streaming. Márcio, mais uma vez, obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço, tchau.